para não ter. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma reunião de apresentação da nossa queridíssima Prolific. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez esta grande oportunidade, não apenas de empreendimento, mas principalmente de unirmos sustentabilidade e abundância para um futuro mais tranquilo no nosso planeta. Infelizmente, estamos sofrendo, dia após dia, os problemas das mudanças climáticas. Cada vez mais, as ações que nós tomamos no mundo nos levam a uma crise ambiental sem precedentes. Instabilidades econômicas, desconexão social, falta de propósito acabam, entre outros fatores, nos trouxeram para esse problema de crise ambiental. E essa crise ambiental, ela se reflete em dois polos, tanto no meio ambiente propriamente dito, mas também na forma como nós encaramos a vida em sociedade. Então, é muito importante que a gente consiga unir esses propósitos para que a gente tenha definitivamente um local mais tranquilo, mais ameno para viver, e a gente tenha condições de poder conviver todo mundo junto neste ambiente que a gente tanto precisa. E o modelo que nós implementamos no desenvolvimento humano, lamentavelmente, por uma culpa 100% nossa, minha, sua e de todo mundo, nós chegamos num grau de degradação ambiental nunca antes imaginado. Eu gosto sempre de me referir à primeira grande conferência climática que aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro. Eu morava lá nessa época, que foi a famosa Eco 92. Em 1992, já se alertava o mundo sobre o que poderia acontecer se nós não alterássemos o modo como estávamos atacando o meio ambiente, que era o modo como nós estávamos nos desenvolvendo. Eu participei, trabalhei naquela conferência climática, e eu lembro como se fosse hoje os velhos da época dizendo para eu não me preocupar, que tínhamos muito tempo pela frente e que esse momento não chegaria, porque o mundo, com certeza, os países se uniriam e resolveriam o problema da degradação ambiental. Pois bem, esse muito para frente chegou. Ele é hoje, 2025. E os países não tomaram as iniciativas necessárias para amenizar os estragos da degradação ambiental. E hoje, todos nós sofremos na pele, literalmente, as consequências do descaso total que foi dado por todo mundo. Não adianta culpar governo ou país A, B ou C. Todo mundo tem a mania feia de jogar lixo fora, de não cuidar das árvores, de não prestar atenção no que está acontecendo no meio ambiente, de ir para a praia e deixar sujeira lá. É normal, é corriqueiro isso acontecer. É lógico que toda regra tem as exceções, e as pessoas que estão conosco aqui, com certeza, são pessoas que não fazem esse tipo de coisa e não faziam esse tipo de coisa. Mas a grande massa da população atua desta forma. E isso tem nos levado, tem nos trazido cada vez mais a essa problemática. E hoje nós vivemos um cenário que realmente nos coloca muito pouco tempo de vida qualitativa para frente. Nós temos, no máximo, aí mais uns 20, 25 anos de vida boa se não fizermos definitivamente algo efetivo para tentar sanar esse problema da degradação ambiental. E um dos maiores causadores da poluição no meio ambiente que gerou esse grande impacto global foi principalmente a emissão de dióxido de carbono, o CO2, o famoso carbono. Qual é o grande problema do carbono e dos gases que compõem os gases de efeito estufa que estão na atmosfera? É porque eles geram uma camada protetora muito densa na atmosfera. E é muito bom deixar claro que o efeito estufa ele é benéfico e natural. Seria como você ir dormir no frio. Você vai colocar um cobertor. Você precisa de um cobertor para poder passar pela noite, pelo frio, quando a temperatura cai. Senão você não sobrevive. O nosso planeta faz exatamente este trabalho naturalmente conosco.
a atmosfera ela tem uma camada protetora para que o calor gerado durante o dia não se dissipe 100% no espaço, que ele retenha uma determinada quantidade de calor para que a gente possa sobreviver nesse planeta. O problema é que, à medida que nós emitimos cada vez mais gases de efeito estufa, como o carbono, o metano e tantos outros, mas principalmente o carbono, esse cobertor fica muito denso. E isso aumenta a temperatura. É a mesma coisa que você for dormir, por exemplo, está lá com 15 graus de temperatura, você bota um cobertor. De repente alguém joga 50 cobertores em cima de você. Mesmo que esteja frio do lado de fora, você vai torrar embaixo do cobertor. A sua temperatura corporal vai aumentar. Isso vai afetar a sua saúde. A mesma coisa acontece com o planeta. Então, nós temos hoje um cobertor muito espesso na atmosfera, exatamente causado pelo excesso desses gases de efeito estufa. E, ao mesmo tempo em que a gente aumenta esse cobertor, você aumenta essa retenção de calor, ao mesmo tempo, nós tiramos do planeta, por meio do desmatamento, a capacidade natural do planeta de filtrar esses gases. Então, seria como se um fumante perdesse um pulmão e fumasse cada vez mais. Ele vai se matar cada vez mais rapidamente, porque tem um pulmão a menos jogando cada vez mais poluição para dentro. E é isso que nós estamos fazendo com o planeta. Nós estamos emitindo cada vez mais gás de efeito estufa e retirando a capacidade natural pulmonar do planeta de filtrar esses gases. Então, isso vem acelerando cada vez mais os problemas climáticos, porque isso afeta todas as correntes, tanto dos oceanos quanto dos ares. Então, você tem secas extremas, onde não era para ter, chuvas demasiadas, onde não era para ter, calor excessivo, onde não era para ter, e frio excessivo, onde não era para ter. Então, você altera completamente o ecossistema do planeta, e isso afeta diretamente a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Então, torna-se primordial gerar mecanismos reais, efetivos, que possam ajudar a amenizar esse problema e cada vez mais trazer uma retirada desse carbono em excesso, que é conhecido como sequestro de carbono. Muito provavelmente você já ouviu falar em sequestro de carbono. E sequestro de carbono é exatamente manter as árvores em pé, replantar áreas degradadas, para que essas árvores possam, então, retirar, fazendo a fotossíntese, retirar esse carbono em excesso que está na atmosfera. Então, a gente precisa fazer um trabalho de retirar, ao mesmo tempo que a gente reduz a emissão de gases. Não adianta nada a gente apenas retirar e continuar emitindo mais. Essa balança não vai dar certo. Tá? E não adianta apenas reduzir a emissão se não tirar o excesso. Então, o trabalho em conjunto. As duas mãos têm que trabalhar juntas. Ao mesmo tempo que a gente retira, a gente tem que reflorestar para que a gente possa manter um ambiente saudável. E nas tratativas, nas tentativas que o mundo vem traçando para tentar resolver essa problemática, surgiu em 1997, 5 anos apenas após a Eco 92, uma ideia que foi plantada, essa semente foi plantada com o Protocolo de Kyoto, em 1997, de criar um sistema de créditos de carbono. O que seria isso? O que é efetivamente o sistema de créditos de carbono? Se percebeu naturalmente, basta estudar a história humana, de que naturalmente o homem não mudaria a sua matriz energética, não reduziríamos em tempo hábil, né, a nossa matriz de combustíveis fósseis para combustíveis de energia renovável, como a eólica, solar e por aí vai, né? Então, teriam que se criar compensações para que as pessoas que tenham áreas verdes mantivessem essas áreas verdes e também investissem em áreas de reflorestamento. Para isso, teria que haver uma compensação financeira que valesse a pena uma pessoa deixar a floresta em pé e não derrubar para a implementação de outros tipos de atividades econômicas. E aí surge, então, no Protocolo de Kyoto, a criação do crédito de carbono. E o que é isso? Você consegue medir, existe mecanismo para você medir quanto cada determinado bioma, como uma floresta nativa, uma floresta de reflorestamento, ou áreas de manguezais, ou áreas costeiras, quanto essas áreas conseguem sequestrar de carbono. Então, cria-se a partir de um crédito. Quem mantém uma área verde
ou investe em reflorestamento, você mede quanto aquela área sequestra de carbono, isso gera um crédito. E aí as empresas ou pessoas que estão poluindo além de um determinado patamar compram esses créditos para compensar as suas emissões. E aí surge o mercado de compensação de crédito, onde empresas que estão emitindo compram esses créditos, ou seja, gerando recursos financeiros para aquelas entidades ou pessoas que mantêm florestas em pé ou investem em áreas de reflorestamento. Então, desta maneira, vale mais a pena deixar uma árvore em pé do que derrubar e investir em outro tipo de trabalho financeiro. Então, isso criou um grande mercado sobre o crédito de carbono. E, para isso, o mundo começou a trabalhar nos seguintes limites, ou seja, qual era o ponto, a partir de que ponto de emissão uma empresa seria obrigada, então, a compensar essas emissões de carbono. E esse é um trabalho que o planeta vem tratando, os governos vêm tratando nas últimas décadas. E nos últimos 5, 6 anos, isso começou a tomar uma forma mais proeminente, onde países começaram a discutir as regulações do mercado de crédito de carbono. E o Brasil tem um papel fundamental dentro disso. Inclusive, agora, no dia 12 de dezembro de 2024, o Brasil sancionou a lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa, chamado SBCE. É um marco importantíssimo para o mercado, não é uma lei maravilhosa, não é uma lei perfeita, mas é uma lei que já traz para todo mundo uma forma de entender como trabalhar. Gente, vou pedir, por favor, para desligar os microfones, por favor, para a gente poder seguir com a reunião da melhor maneira possível, tá bom? Por favor, desliguem, mutem os microfones de vocês. Obrigado. Tá? Então, esse mercado, ele carecia em muitas áreas destas regulamentações e ainda carece em muito que esse sistema seja validado de maneira correta. Como vocês podem ver nesse gráfico, nós temos até 2021 uma geração de créditos de carbono que basicamente empata com a oferta de crédito de carbono. Então, o número de empresas que procuravam, ou pessoas que procuram crédito de carbono para compensar suas emissões, estava ali equiparado com a oferta de crédito de carbono. E você começa a perceber, a partir de 2021 até 2022, uma queda acentuada na procura por créditos e um excesso absurdo de crédito de carbono no mercado. E de 2022 a 2023, uma queda brutal no oferecimento de crédito de carbono. E o que aconteceu no mercado nesse período? Como é um mercado carente de regulamentações, carente de agências validadoras, certificadoras registradas, que tem um programa real de como fazer essas validações, esse mercado naturalmente foi inundado por pessoas de má índole, empresas de má índole, que se aproveitaram das brechas, das faltas de regulamentação, das faltas de fiscalização para aplicarem golpes, como acontece em qualquer mercado, como aconteceu, inclusive, com o surgimento das primeiras empresas de vendas online por meio da internet. Até o Mercado Livre virar o que virou, com a garantia da entrega e da compra, muitas pessoas já aplicaram golpes utilizando plataformas online. Isso acontece natural. Infelizmente, o ser humano tem essa mania de tentar se aproveitar do próximo. Isso não foi diferente no mercado de crédito de carbono. Então, o mercado de crédito de carbono sofre exatamente ainda com essas faltas de regulamentações e faltas de uma padronização do uso do crédito de carbono. Hoje, apesar da gente, você pode ver aí que a gente teve uma queda abrupta no fornecimento de crédito de carbono, e hoje você não consegue ainda oferecer na mesma quantidade que as empresas precisam. Por quê? E cada vez mais os países pressionam as empresas a compensarem as suas emissões por causa do caos climático que nós estamos vivendo. E o mercado tende agora a procurar equacionar essa matemática da oferta e da demanda. E mesmo assim, o mercado hoje, se você procurar na internet, você vai ver inúmeras maneiras diferentes de equacionar esses créditos de carbono e oferecer esse crédito de carbono. E essa tanta diversidade gera um problema, porque você passa a não ter um padrão
para que o mundo possa comercializar os créditos de carbono oriundos de vários projetos diferentes. E o que nós apresentamos, o que vocês vão conhecer agora, é exatamente isso. A Prolific traz para o mercado, por meio dos seus parceiros, por meio das suas empresas mães, exatamente as soluções que o mercado de crédito de carbono procura. Como eu falei com vocês, nós tivemos, no ano de 2024, uma vitória gigantesca em nível global. Primeiro, com a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gás de Efeito Estufa, que é o SBCE, sancionado pelo presidente da República no dia 12 de dezembro de 2024, e também a COP29, que aconteceu no Azerbaijão em novembro de 2024, foi um marco muito importante, porque ela definiu a necessidade de padronizar o comércio de crédito de carbono no mundo. Então, os países se uniram na COP29 exatamente para trabalhar uma padronização. E este ano teremos a COP30 acontecendo aqui no Brasil, em Belém do Pará. Tá? E essa COP30 ela vai trazer exatamente as primeiras impressões sobre como criar padronização no mercado de crédito de carbono. E as soluções que nós apresentamos ao mercado exatamente trazem luz e as soluções necessárias para que essa padronização possa acontecer da melhor maneira possível, trazendo rastreabilidade, trazendo autenticidade, trazendo registros e trazendo agilidade na comercialização destes créditos de carbono. E ainda falando sobre o Pará, onde vai acontecer a COP30 em novembro deste ano, o Pará anunciou também agora em 2024, em setembro de 2024, a maior venda de créditos de carbono no chamado mercado futuro, onde empresas compram aquilo que vão receber depois, pagam agora para receber depois. E aqui vale uma notícia bastante importante, né? Um tópico bastante importante. O mercado de crédito de carbono, ele é dividido em dois cenários. Nós temos um mercado regulado, que é dito o mercado onde os países validam e negociam os créditos de carbono diretamente com entidades no mundo ou com outros governos, e temos o mercado voluntário, onde empresas voluntariamente procuram entidades que tenham crédito de carbono para poder adquirir. E existe uma disparidade de preços gigantescos entre os dois mercados. No mercado regulado, cada crédito de carbono equivale a aproximadamente $7. Cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono sequestrado da atmosfera. Carbono ou gases, né, chamado carbono equivalente, e não necessariamente carbono, tem outros gases envolvidos nisso. Tá bom? Você vai ver muito carbono equivalente, que chama. Então, cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono sequestrado. E o Pará anunciou a venda de 12 milhões de toneladas de carbono sequestradas a um preço quase o dobro do preço praticado hoje no mercado regulado. Eles venderam a $15 cada tonelada, quando no mercado médio está $7, né? Então, mais do dobro do preço. E você me pode perguntar, mas por que alguém pagaria o dobro do preço para algo que vai receber depois? Exatamente porque, à medida que os países correm atrás das regulamentações e existe uma necessidade efetiva de todas as empresas e entidades reduzirem as suas emissões de gases, a procura pelo crédito de carbono vai aumentar substancialmente. E quando você tem uma oferta limitada de um produto que a maioria procura, você naturalmente, para a lei de oferta e demanda, você tem uma majoração do preço, você tem uma valorização daquele ativo, daquela commodity. Então, a expectativa é que nos próximos 5 anos o crédito de carbono no mercado voluntário tenha 4, 5, 6 vezes o valor que ele tem hoje. Então, quem está comprando hoje para receber depois está garantindo um preço menor quando ele receber esse crédito. Então, foi muito interessante isso que aconteceu no mercado de crédito de carbono. E para trazer essas soluções que nós vamos apresentar para vocês, a Promax Digital é a nossa empresa que detém a tecnologia, que desenvolveu a tecnologia para trazer ao mercado de crédito de carbono as soluções necessárias para todos os problemas que ele enfrenta atualmente. A Promax Digital é uma empresa que pertence ao grupo Promax United,
da família real de Abu Dhabi. Então, olha só que coisa interessante. Os Emirados Árabes são os maiores exportadores de petróleo, ou seja, são os maiores poluidores, né? Porque são os combustíveis fósseis que geram as maiores emissões de gás. E exatamente no berço de onde nascem os combustíveis fósseis, nasce também a solução para o mercado de crédito de carbono. A Promax Digital, ela é uma entidade, ela é uma tokenizadora, ou seja, ela transforma em digital aquilo que existe no mundo real, né? E ela conseguiu, através dos seus contatos, da sua posição geopolítica no panorama internacional, né, parceiros internais e governos, e até mesmo a Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio do Conselho Árabe Africano, a AACID, que é uma entidade que engloba 54 países nesse Conselho da ONU, que já validaram, também as operações da Promax Digital. E nós, Prolific, pertencemos à Promax Digital. Nós somos o braço educacional e de venda dos projetos da Promax Digital. Então, o que a gente vende, o que a gente apresenta para o mercado são possibilidades de investimentos, de apoios a projetos de sequestro de carbono ou projetos de remissão de gases que são levados a cabo pela nossa parceira Earth Exchange, que é uma entidade terceira criada pelo mesmo grupo da Promax, que gerencia os programas de crédito de carbono. E a nossa meta com esse grupo empresarial de que nós fazemos parte é construir uma comunidade global focada em sustentabilidade e prosperidade pessoal. Já que o mercado de crédito de carbono é um mercado que foi formado, ele está aí, infelizmente, ele existe, mas ele é um mercado trilionário. Ele é um mercado que mais vai aumentar bilhões, trilhões de dólares nos próximos anos pela necessidade efetiva de organizar a bagunça que nós criamos. Então, a nossa sinergia junto com a Promax Digital é oferecer às pessoas a possibilidade de participar desses projetos e se beneficiar destes créditos de carbono, para que todo mundo possa ser recompensado por fazer o correto e não apenas ser punido por fazer o errado. A gente quer mudar essa chave. A gente quer apresentar para vocês um projeto onde, por você ajudar o meio ambiente, você será recompensado por estar ajudando as próximas gerações a terem um país, um mundo mais ameno. Essa é a nossa equipe. Hoje, essa equipe básica que nós temos, obviamente temos muito mais pessoas envolvidas. O nosso líder geral, o nosso CEO, Paul Barlow, né, que é o americano mais brasileiro que existe no mundo, fala muito bem o português, já trabalho com ele há 17 anos, fiquei muito feliz quando me convidou para poder fazer parte dessa equipe. Temos também o Brian Robert, que é o nosso diretor de expansão internacional, temos o Valman com marketing e eventos, temos o Sean Briggs na área de marketing e vendas internacionais, e a nossa querida Nayara Leonel, que trabalha com o nosso suporte, ajudando todos vocês com todas as problemáticas, dúvidas, enfim, que vocês encontram, né, no meio deste emaranhado de informações. Então, essa equipe hoje que gerencia os empreendimentos. E também nos agrada muito, nos apetece muito poder apresentar ao mundo dois dos documentos mais importantes para atuação nesse mercado hoje. O primeiro é, como esse é um mercado ainda, obviamente, carente, né, de agências reguladoras, nós mesmos nos perguntamos, poxa, se eu vou querer certificar projetos de crédito de carbono, quem pode me certificar garantindo às pessoas que o que eu estou fazendo é o correto, né? Porque não temos uma agência reguladora. Então, nós procuramos a maior certificadora do mundo, chamada ISO, com certeza já ouviram falar, já viram ISO 9000, ISO 2000, ISO 5000 por aí, em todos os locais, e a ISO criou, então, uma certificação chamada ISO 14064, que é ela é montada em cima da resolução da Sustainable Development Goal, que é a SDG 13, é uma resolução da Organização das Nações Unidas, que versa sobre quais são as práticas necessárias para as empresas poderem certificar, validar e negociar crédito de carbono. Então, nós procuramos a ISO, apresentamos as nossas operações, as nossas documentações, eles fizeram um compliance gigantesco, uma due diligence gigantesca em cima da Promax e de todo o trabalho, e emitiram agora, recentemente, em novembro do ano passado,
o nosso certificado de compliance, atestando que todos os projetos avalizados pelo nosso empreendimento estão de acordo e alinhados com a SDG 13 da Organização das Nações Unidas. E, além disso, também conseguimos uma carta referência do Conselho Árabe Africano, né, que é composto por 54 países membros das Nações Unidas, que também fizeram uma avaliação de todos os projetos, também atestam que nós estamos de acordo com a resolução SDG 3 das Nações Unidas e pedem que todos os 54 países membros desse Conselho Árabe Africano utilizem a metodologia desenvolvida por nós para mitigarem as suas emissões de gases. Então, isso nos engrandece muito, nos deixa muito feliz de que no momento em que nós estamos hoje, nós tenhamos conseguido, em tão pouco tempo, atingir esse patamar de qualidade em nossas operações. A Earth Exchange, como expliquei, é uma das empresas do grupo que gerencia os projetos de crédito de carbono. E a Earth Exchange conseguiu desenvolver, junto com a Promex Digital, uma das maiores sacadas que esse mercado poderia imaginar. E o que é isso? Ela traz para o mercado a possibilidade definitiva de juntar a tecnologia blockchain, que é a maior tecnologia inventada pelo homem, eu acho que vai ser a maior de todas por milênios, que a partir dela vão surgir vários outros, e essa tecnologia tem a capacidade de garantir a veracidade das informações, porque a tecnologia blockchain é o único sistema desenvolvido pelo ser humano que, desde o dia que ela entrou no ar, no dia 3 de janeiro de 2009, até o presente momento, dia 25 de março de 2025, às 9 horas e 37 minutos, nunca foi hackeado, nunca teve uma operação fraudulenta e nunca saiu do ar. A blockchain funciona como um grande cartório internacional, onde uma informação inserida é imutável, é impossível fraudar as informações dentro da blockchain. Então, isso traz transparência para todas as operações. Então, todos os projetos encampados pela Earth Exchange ao redor do mundo que trabalham com mitigação ou sequestro de carbono têm o seu registro de todo o sequestro de carbono feito nesta tecnologia, neste banco de dados da blockchain. Com isso, quem adquire os créditos de carbono gerados pela Earth Exchange, pela Prolito, pela Promex, tem a certeza de que esses créditos são verdadeiros e não correm o risco de serem duplicados ou fraudados. Então, quando você tem uma transparência nas suas operações, você naturalmente consegue mais apoio para os projetos. Isso vale para qualquer empreendimento. Se você, por exemplo, estiver procurando sócios para algum negócio que você queira lançar, quanto mais transparente você for com essas pessoas, maior a chance de se transformarem em seus sócios. Então, a transparência traz apoio para o projeto. Mas só isso também não adianta. Você precisa de um gerenciamento eficiente desses créditos. E a blockchain, por meio de uma coisa chamada contrato inteligente, smart contract, que é um contrato auto-executável, ele elimina, ele não precisa mais da ação humana para que as cláusulas sejam automaticamente disparadas, garante esse gerenciamento sem a gerência humana. Então, você elimina o fator risco humano. O humano pode errar em algum momento ou pode, inclusive, fraudar, né? O que nós mais conhecemos são casos de fraudes em várias áreas, né? Então, por meio da utilização da blockchain, você consegue apoio pela transparência e você consegue um gerenciamento eficiente. E nós demos, então, mais um passo nesse nosso roadmap, que é exatamente gerar recompensas para as pessoas que apoiarem os projetos colocados em cabo por meio da Earth Exchange. Então, quando você apoia esses projetos, você é recompensado com os próprios créditos de carbono. E, parafraseando um dos maiores, como é que se diz? Perdão, estou com inglês na cabeça. Um dos maiores, meu Deus do céu, o Silvio Santos, como é que chama? O maior? Meu Deus, fugi a palavra completamente. Um dos maiores ícones da televisão brasileira, o maior apresentador da televisão brasileira, que ele dizia que barras de ouro são melhores do que dinheiro. Eu ouso dizer hoje que créditos de carbono são melhores do que barras de ouro e melhores do que crédito de carbono.
e melhor do que dinheiro. Por quê? Porque barras de ouro poucas pessoas têm, né? Porque barra de ouro serve apenas para uma reserva de valor, para você guardar grande quantidade de recursos, além de, obviamente, usos em tecnologia, mas poucas pessoas procuram barras de ouro. Já crédito de carbono, pelo contrário, o mercado ele é absurdamente maior. Vocês terem uma ideia, com certeza vocês já viram empresas como iFood, como Uber, como Latam, como Gol, que são empresas que oferecem aos seus clientes a possibilidade de, usando o seu serviço, pagarem um pouquinho a mais e zerarem as emissões de carbono daquele serviço utilizado. Eu sou um usuário frequente disso. Toda vez que eu compro uma passagem, ou que eu uso Uber, ou que a gente pede iFood, a gente sempre pede, a gente paga uma tarifazinha a mais, mas o nosso serviço tem, então, as emissões zeradas, porque aquela empresa, então, compra os créditos de carbono e zera as emissões daquilo. E essas são iniciativas que vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Inúmeras pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro já participam disso. Então, o mercado de crédito de carbono ele é muito maior do que o mercado de ouro. Por isso, eu costumo dizer que crédito de carbono vale muito mais do que barras de ouro. E de que forma isso funciona? De uma maneira muito simples, né? Para que você tenha resultados tangíveis e rastreáveis, você precisa apoiar financeiramente iniciativas. E ao usar a tecnologia blockchain para que você tenha esse arcabouço funcionando, você consegue gerar credibilidade para que as pessoas possam investir. E nós fazemos isso utilizando os ativos digitais mais conhecidos do mercado, que são os NFTs e os tokens. E o que é um NFT? O que é um token? Vamos supor que você vai ao cartório fazer o registro de alguma coisa. Por exemplo, a compra de um carro. Você recebe um documento, um certificado de que você é o dono daquele bem. Você tem um papel. Você perdeu o papel, você tem que voltar ao cartório e pedir uma segunda via. Você tem que provar que você é você, que você está vivo, blá, 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 e pega uma segunda via daquele documento. No mundo da blockchain, esse certificado é um NFT. É um token não fungível, Non-Fungible Token, em inglês, que é o nome. Ele é um certificado. Ele é a garantia de que você é o dono de alguma coisa. No nosso caso, o NFT representa a sua participação no pool dos projetos de crédito de carbono. Então, seu NFT recebe aqueles créditos gerados pelos projetos de sequestro de carbono da Earth Exchange. Então, você, que é proprietário do NFT, recebe automaticamente essas recompensas e ninguém pode alterar isso. Nem mesmo nós da empresa podemos alterar, porque funciona através de um contrato inteligente autoexecutável. E na blockchain, nenhuma informação pode ser alterada. E uma vez que esses créditos estão, então, registrados no seu NFT, a gente tokeniza eles numa representação digital chamada LCD, que significa registro de carbono mais baixo, Lowest Carbon Denominator. Então, toda vez que você tem o crédito gerado, você transforma isso em um token digital. E esse token vai representar o crédito de carbono. E por que isso é tão genial? Imagina, por exemplo, que você tem uma empresa no Japão querendo adquirir crédito de carbono de um projeto no Brasil. No modelo tradicional, isso é feito burocraticamente. Então, você precisa gerar esse crédito, passar pela embajada, traduzir, fazer o registro, enviar para o Japão, chegar no Japão, fazer o registro lá no Japão, traduzir de novo, a empresa pega isso, manda para uma entidade que vai, então, verificar tudo isso, ver se a documentação está ok, para depois gerar o documento compensatório para a empresa. Isso tudo pode levar até 45 dias, fora o custo burocrático. Uma vez que eu tenho essa informação toda em um token digital, eu posso enviar automaticamente daqui para a carteira digital, que é como se fosse uma conta da empresa, ela chega na velocidade da internet, automaticamente ele pega aquela informação, joga na blockchain, faz todo o rastreio, valida a informação e se beneficia daquele crédito. Então, você ganha agilidade, você ganha livre de fronteiras e você elimina a burocracia. Então, o NFT é o seu registro de participação, ninguém pode alterar isso, você é o dono daquilo, você é o dono da recompensa, e quando você tokeniza, você consegue, então, comercializar isso automaticamente em qualquer lugar de uma maneira muito mais efetiva. Então, esse modelo desenvolvido, que a gente chama de modelo de recompensas,
ou Rewards Point em inglês, é que foi validado, inclusive, pela ISO na sua certificação e também pelo documento das Nações Unidas, que entende que esse modelo é muito interessante porque abre as portas para que definitivamente a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a questão das mudanças climáticas, não deixando apenas a mão no governo, a gente tem que fazer a nossa parte, porém também ser recompensado dentro desse mercado gigantesco. Nós temos várias cotas, vários tipos de NFTs, vários valores, cada um com as suas recompensas, com as suas particularidades. E, com certeza, a pessoa que te indicou esse vídeo, a pessoa que te trouxe para essa reunião, vai poder sentar com você, explicar para você todas as diferenças, todas as características que cada um deles tem, e, com certeza, um ou mais de um vão fazer sentido para você. Você vai poder, então, participar conosco deste grande movimento. O que nós queremos é que, literalmente, você que está aí do outro lado, junte-se a esse movimento. Não é um movimento simplesmente financeiro, é um movimento literalmente para salvar o nosso planeta. Você tem duas formas de fazer isso. Você pode ser simplesmente um cliente apoiador, adquirindo NFTs e recebendo as recompensas, tá bom? E se beneficiando disso, vendendo as recompensas, fazendo dinheiro com isso sem problema algum. Ou você pode ser um afiliado apoiador. O que é um afiliado apoiador? Qual a diferença de afiliado apoiador para um cliente apoiador? O afiliado apoiador é aquele que nos ajuda a espalhar a semente desse projeto, como o seu amigo fez com você ao te indicar esta reunião ou esta apresentação. Ele quer que você se junte a esse movimento. Quanto mais pessoas, quanto mais engajarmos a sociedade civil neste empreendimento, mais rapidamente vamos definitivamente fazer a diferença neste mundo. Não apenas na questão financeira, mas principalmente termos um planeta habitável. Não adianta nada você ser milionário e estar torrando no sol, tendo que andar de jet ski na cidade. Aqui em São Paulo, daqui a pouco eu vou vender o carro e comprar um jet ski, porque quando chove alaga tudo e está chovendo cada vez mais. Então, ter carro é um problema. Ou a gente vai ter que ter jet ski ou submarino, porque cada vez mais os impactos ambientais são piores. E a gente precisa definitivamente trabalhar para resolver esse problema. Convidamos você também a fazer parte da nossa comunidade no Telegram, onde a gente posta sempre as informações na medida em que elas acontecem. Se você tirar uma foto desse QR Code, você é levado diretamente para lá. Pedimos que todo mundo que já faça parte do nosso empreendimento ou não entre nessa comunidade para receber as informações. É muito importante estar ali e é muito importante que pelo menos uma vez por mês, uma vez por dia, no final do dia, você entre no Telegram e pegue as informações que estão ali para que você tenha tudo na palma da mão o mais rapidamente possível. Temos também o nosso site, prolif.com.br, onde você pode pegar a apresentação, você pode pegar os documentos, pode tirar suas dúvidas, enfim, pode ver tudo o que nós estamos fazendo para que tenhamos o mais rapidamente possível uma comunidade real desenvolvida com foco na sustentabilidade, seja ela do ambiente ou seja ela da abundância, na qualidade e modo de vida. Muito obrigado por sua participação, por ter estado conosco aqui. Todas as terças-feiras, às 21 horas, horário Brasília, nos encontramos nesta mesma sala para falarmos sobre esse empreendimento e você possa trazer os seus amigos para conhecerem um pouco mais. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, às 8 horas da noite, horário Brasília, a gente faz um bate-papo. Não tem uma apresentação, mas tem um bate-papo onde tira dúvidas, apresenta novidades, discute alguma coisa do mercado, traz alguma notícia relevante para que vocês possam cada vez mais estar antenados no que está acontecendo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que você está vendo essa apresentação. Para você que está conosco nesse momento, muito boa noite. A gente se vê na quinta-feira no bate-papo e na próxima terça-feira a nossa apresentação online. Forte abraço a todos vocês.